Bom, vou fazer uma revisão sobre o tecido muscular estriado cardíaco. Bom, o tecido muscular estriado cardíaco é formado por fibras musculares estriadas cardíacas, ou cardiomiócitos. Bom, se os cardiomiócitos são células estriadas, então, evidentemente, as miofibrilas estão organizadas em sarcômeros. Então, lembrando a comparação entre os tipos diferentes de células musculares. Existem as células estriadas e as células lisas. As células lisas são lisas porque elas não possuem sarcômeros. As miofibrilas estão organizadas de um jeito diferente. E as células estriadas existem as esqueléticas e as cardíacas. Então, a gente vai fazer bastante essa comparação entre células estriadas e células cardíacas e células esqueléticas. Assim como as células esqueléticas, elas têm um envoltório de lâmina basal. Mas aí já começam as diferenças. Elas são cilíndricas, sim, mas elas são ramificadas. Ou seja, ao longo do trajeto delas, o citoplasma vai se dividindo. E elas vão ter várias comunicações entre diferentes células. Outra coisa é que elas são bem mais curtas, porque a célula estriada esquelética, ela geralmente vai cobrir assim, um comprimento muito grande, geralmente de uma ponta a outra do músculo, da inserção proximal à distal. Já a célula cardíaca ela tem um limite bem definido, que é definido pelos discos intercalares. Mas vamos falar sobre a utilidade da ramificação. A ramificação ela vai permitir que a célula tenha contato, com diversas outras células. Entende? E elas vão ter um contato que vai ser físico e químico. O contato físico, mecânico, vai permitir que exista essa transmissão da contração entre as células. E o contato químico vai permitir com que essas células tenham uma contração bastante coesa, ou seja, elas vão atuar em conjunto na contração. E elas vão formar um sincício funcional. Eu vou falar mais sobre isso depois. Bom, elas possuem os discos intercalares, que são muito característicos. Se você viu o disco intercalar, você está vendo o músculo cardíaco. Talvez seja a forma mais fácil de identificar que o músculo que você está vendo é cardíaco. E eles são discos que conectam as células cardíacas. Então, aqui, dá para ver esses discos aqui, e eles vão conectar as diferentes células, as várias células cardíacas, os cardiomiócitos, e eles vão fazer uma conexão não só mecânica, como química também. Ou seja, eles vão permitir a passagem de moléculas, e isso vai fazer com que o impulso elétrico possa ser transmitido, e existe uma conexão entre o citoplasma dessas células, e por isso elas vão atuar como um sincício funcional. Bom, as células estriadas esqueléticas, elas são multinucleadas, então são vários núcleos em cada célula, e esses núcleos são periféricos. Já no cardiomiócito, são apenas um ou dois núcleos, e eles são centrais. Bom, algumas coisas para falar. O citoplasma do cardiomiócito, ele tem muitas mitocôndrias, muitas mais do que as fibras esqueléticas, e ele também é muito rico em glicogênio, então ele tem um metabolismo muito alto. O sistema T e o retículo sarcoplasmático, eles não são tão bem organizados como o músculo esquelético, eu vou falar isso melhor depois. Os túbulos T são maiores e no nível do disco Z. Então aqui tem várias frases assim do Junqueira falando mais sobre isso. Então, no músculo cardíaco, o sistema T e o retículo sarcoplasmático não são tão bem organizados como no músculo esquelético, certo? Na musculatura dos ventrículos, os túbulos T são maiores do que no músculo esquelético. Os túbulos T cardíacos, eles se localizam na altura da banda Z. Já os esqueléticos, eles vão se localizar entre as bandas A e I. No músculo cardíaco, vai existir só uma expansão do túbulo T por sarcômero, não duas. O retículo sarcoplasmático não vai ser tão desenvolvido, e ele vai ser bem irregular, mais desorganizado, e por causa disso eu vou explicar depois que as tríades não são tão frequentes nas células cardíacas. Elas se organizam geralmente em díades. Aqui, as díades, que podem ser achadas no microscópio eletrônico, que são constituídas por um túbulo T e uma cisterna do retículo sarcoplasmático.
Enquanto as tríades do músculo esquelético são um túbulo T e duas cisternas do retículo sarcoplasmático. E aqui, como eu falei, o músculo cardíaco ele tem muitas mitocôndrias e mais até proporcionalmente do que no músculo esquelético. 40% do volume citoplasmático de mitocôndrias que reflete um metabolismo aeróbio intenso. Já no músculo esquelético, as mitocôndrias são apenas 2% do volume de citoplasma. Tá, então vamos revisar a estrutura do sarcômero para poder entender melhor essa questão dos túbulos T, do retículo sarcoplasmático. Bom, o sarcômero ele é a unidade funcional uma unidade contrátil do músculo estriado. E ele é constituído por fibras miofibrilas de actina e de miosina. Actina e miosina, ok. E elas vão estar intercaladas dessa forma. A gente pode nomear várias bandas de acordo com onde elas estão sozinhas ou onde elas se sobrepõem. Então, a banda H é a parte do sarcômero em que as fibras de miosina, as miofibrilas de miosina os filamentos de miosina estão livres. A banda A é desde o começo da sobreposição até a outra sobreposição. Então, o que a gente... na verdade, a banda A, se você for pensar, é todo o comprimento do filamento de miosina. Então, a banda H ela vai diminuir durante a contração. Já a banda A não vai, porque ela é do tamanho do tamanho do filamento de miosina. Já a banda I é a região em que os filamentos de actina estão apenas presentes e ela vai também diminuir durante a contração. Então, uma coisa que a gente vai perceber é que, assim, lá no músculo esquelético, os túbulos T vão estar aqui nessa região. Por isso se diz que são 2 por sarcômero, certo? E já no músculo cardíaco é só aqui, só num disco Z. Então, aqui tem um e aqui tem um. Então, se você for ver, fica um para cada um. Ok, e aí a linha M é uma região de proteínas que ligam que ligam os filamentos de actina de miosina nessa parte mais mediana, e a linha Z essa porção ela é a porção que delimita o sarcômero e ela é uma região de união dos filamentos de actina. Então a gente consegue ver aqui uma representação de um cardiomiócito. E o que dá para ver aqui? O retículo sarcoplasmático dele é uma bagunça, entende? Comparando aqui, esse é o retículo sarcoplasmático do músculo estriado esquelético. Olha como ele é organizado. Ele tem uma cisterna aqui, uma cisterna terminal aqui, uma cisterna terminal aqui. E aqui ele tem uma rede. E aqui tem um túbulo T e aqui tem a autocisterna. E por isso que se chama tríade. Já aqui a gente pode ver que ela é toda desorganizada e as cisternas assim, não são uma coisa só. Então, vão formar díades com o túbulo T. Então, vão ser regiões pontuais em que o túbulo T vai se encontrando com as cisternas do retículo sarcoplasmático. Então, dá para ver também como os túbulos T são largos, né? Só caso você não lembre, o túbulo T é como se fosse uma invaginação da membrana plasmática. Ele é uma extensão da membrana plasmática que vai permitir a condução do impulso elétrico mais rápido em direção ao citoplasma. E o retículo sarcoplasmático ele vai se conectar a proteína dessa membrana que vão sofrer mudanças durante o impulso e durante o estímulo elétrico, e aí vai permitir a saída de cálcio daqui e começar a contração com aquele negócio da troponina e tal, tropomiosina. Aqui dá para perceber também como o túbulo T está passando pelo disco Z, né? Dá para ver aqui, porque aqui seria a fibra de o filamento de miosina, e aqui o de actina. E aqui não dá para ver, ó, o disco Z aqui. O disco Z. Então ela está passando por cima do disco Z, como eu disse.
E aqui, só comparando, ó, aqui todo o retículo sarcoplasmático desorganizado, um túbulo T e as díades se formando. Aqui, ó, uma díade. Já na representação do músculo estriado esquelético, existe uma organização bem maior do retículo sarcoplasmático e são formadas tríades. Ok. Então agora eu vou mostrar várias imagens para poder representar melhor as características que eu mencionei dos cardiomiócitos. Aqui dá para ver o formato cilíndrico do cardiomiócito, como eles são células ramificadas, ou seja, eles vão ter um citoplasma se ramificando e aí eles vão ter várias conexões com diferentes cardiomiócitos. O núcleo é central e são poucos núcleos, né, em oposição ao núcleo do músculo esquelético, que é periférico e ele é bastante multinucleado. E o citoplasma aqui é estriado. Aqui não representou o disco intercalar, mas vai dar para ver aqui o disco intercalar. Ele tem forma de degrau, isso é uma coisa legal de lembrar. Assim, às vezes ele vai ser reto, mas ele pode ter forma de degrau, e aí aqui vai dar para ver as funções dele, como eu vou discutir depois. Aqui um núcleo central, várias mitocôndrias, muitas mitocôndrias, muito mais que no músculo esquelético. Aqui grânulos de glicogênio, certo? E como eu disse, o disco intercalar, que ele vai unir mecânica e quimicamente dois cardiomiócitos. Certo, nessa imagem aqui dá para ver os núcleos que são centrais, aqui ó, olha como é central o núcleo. Dá para ver as ramificações dessa célula, aqui o citoplasma se ramificando, obviamente elas são estriadas. E como que a gente sabe, além dessas outras características, que é um músculo estriado pela estria, e cardíaco pelo disco intercalar? Aqui o disco intercalar, e ele é bem fácil de perceber. Aqui dá para ver um disco intercalar mais reto, aqui em degrau, aqui um degrau. Então vai ser bem fácil de reconhecer em corte longitudinal os cardiomiócitos. Aqui é uma imagem que não dá para ver nada praticamente, mas se você está vendo estria e disco intercalar, você sabe que é um músculo estriado cardíaco. Agora vamos falar sobre o disco intercalar. O disco intercalar é um complexo juncional especializado, ou seja, ele vai juntar as membranas de dois cardiomiócitos, mas ele tem especializações assim que vão ter funções específicas. Quais são as funções dele? Coesão mecânica e coesão química. A coesão mecânica é a ancoragem das miofibrilas do sarcômero e transmitir a contração entre as células. Então, se um cardiomiócito está se contraindo, ele vai ter que tem que ter uma junção que vai permitir que quando ele se contrair, ele vai transmitir essa contração para o outro, e no total isso vai fazer com que o músculo inteiro se contraia e ele se contrai, ele tem uma dimensão menor. Então você precisa dessa transmissão de forças. Então a coesão mecânica que eu digo é uma junção física entre os cardiomiócitos. Já a coesão química, quem é responsável por ela são as junções comunicantes, elas vão permitir comunicação entre os citoplasmas. Ou seja, o citoplasma vai ter um trânsito de moléculas entre os citoplasmas, e isso vai permitir que o estímulo elétrico da contração seja transmitido. Ou seja, as células vão trabalhar como um sincício funcional. Ou seja, sincício como se fosse uma massa multinucleada de células com um citoplasma contínuo. Isso significa que vai ter elas vão ter uma sincronia muito grande na atuação delas. E vai ser rápido, vai ser bastante rápido, eficiente. E quais são os componentes do disco intercalar? São os desmossomos, junções comunicantes e zonas de adesão. Aqui um jeito que eu uso para lembrar, como é um disco, assim, a gente tem aqui o disco do DJ e o DJ ZA, que ele vai tocar o disco intercalar. Então, desmossomos, junções comunicantes e zona de adesão. Certo, agora vamos falar sobre esses componentes e quais são as funções de cada um. Os desmossomos, eles têm função de conectar os filamentos intermediários e transmitir a contração. Então, os desmossomos são junções intercelulares que pontuais, então, eles têm forma de botão, e eles são bem, como se diz,
eles vão fazer uma adesão bastante firme e por isso eles podem transmitir a contração. A disposição deles vai ser perpendicular à aplicação das forças. Por quê? Porque quando é perpendicular, ele permite que um vetor se some ao outro, entende? Da mesma forma que as zonas de adesão, mas elas vão ancorar os filamentos de actina. E a disposição dela também é perpendicular. Já as funções comunicantes, elas têm uma função de conexão química e elétrica entre as células. Então ela vai fazer aquela função que eu mencionei de permitir que exista um trânsito de moléculas entre os cardiomiócitos, permitindo que eles funcionem como sincícios. E com isso a contração do músculo cardíaco consegue ser mais vigorosa e mais sincrônica, sabe? Não dá para ter um cardiomiócito se contraindo em um momento e outro em outro. O ideal é que exista uma sincronia nessa contração. Eles são formados, as junções comunicantes, elas têm proteínas chamadas conexinas que vão se juntar formando conexons, aqui tá errado. Conexons que são túbulos e eles vão se alinhar para formar a junção comunicante. Então dá para ver aqui, ó, esse formato integral do disco intercalar, certo? E aqui o modo como perpendicularmente você vai ter as junções de adesão, no caso um desmossoma aqui, e paralelamente você vai ter as junções comunicantes que vão permitir esse trânsito de moléculas aqui. As junções comunicantes você pode identificar elas por essa aproximação entre as membranas. Já o desmossoma tem essa placa de ancoragem aqui e ligado aos filamentos intermediários, certo? Então aqui a gente tem uma micrografia eletrônica do disco intercalar, né? Então ele tem esse visual aqui bastante característico, certo? E dá para ver como ele se continua ele está ligado assim aos miofilamentos, né? E aqui a gente tem uma junção comunicante no disco intercalar. Eu acho que isso aqui é um desmossoma, se não me engano. Ok. Agora vamos falar sobre cardiomiócitos especializados. Só revisando, o coração ele tem um sistema especializado que gera e conduz impulsos elétricos. Ele é composto pelo nó sinoatrial, nó sinusal, as vias internodais, pelo nó atrioventricular, pelo feixe de His aqui, que tem o ramo direito e o ramo esquerdo, e aí no ventrículo ele vai correr como fibras de Purkinje. Então, as fibras de Purkinje a gente consegue identificar bem no preparado histológico. Elas vão ser encontradas no endocárdio, ou seja, o endocárdio ele é a porção mais interna, ele é a túnica íntima da parede do coração. Na verdade, as fibras de Purkinje vão estar no subendocárdio. Então, o endocárdio tem o endotélio, que é uma camada de células epiteliais, um epitélio de revestimento pavimentoso simples, e aí ele vai estar apoiado em lâmina basal, depois um tecido conjuntivo frouxo e depois um tecido conjuntivo denso, que é a camada subendocárdica, e lá a gente vai encontrar as fibras de Purkinje associadas a ela. As fibras de Purkinje, como a gente vai identificar? Elas têm um citoplasma volumoso e pouco corado. Eu acho que é porque ele é rico em glicogênio e ele é pobre em miofibrilas. Mas essas são de fato características das fibras de Purkinje. Um núcleo grande de cromatina frouxa, ele tem menos miofibrilas, ele não tem túbulos T, ele tem poucas junções comunicantes e muitos desmossomos. Então aqui vamos ver várias imagens para tentar identificar as fibras de Purkinje. Então aqui a gente tem o endocárdio, certo? E a camada subendocárdica, e aqui uma fibra de Purkinje. Certo. Aqui novamente o subendocárdio, fibra de Purkinje. Aqui um tecido conjuntivo frouxo, né? E o endotélio. E aqui o miocárdio. Só discutindo, as três camadas aqui são endocárdio, miocárdio e epicárdio. O endocárdio, aqui a gente consegue identificar também as fibras de Purkinje.
Purkinje. Fibra de Purkinje. Elas têm, olhando aqui de novo, ela tem, acho que aqui dá pra ver melhor. Elas têm esse citoplasma bem pouco corado, entende? Ela tem um aspecto meio diferente. Aqui, dá pra ver bem. Esse citoplasma aqui, ó, aqui a gente tem um cardiomiócito normal, certo? Cardiomiócitos normais. E aqui as fibras de Purkinje. Bom, vamos falar por último sobre o remodelamento do tecido muscular estriado cardíaco. Bom, 3 processos a gente pode conversar sobre remodelamento, que são hipertrofia, hiperplasia e reparo tecidual. A hipertrofia dos cardiomiócitos vai acontecer quando tem uma sobrecarga, sabe? Quando tem uma volemia maior, por exemplo, quando tem uma tensão maior das artérias também. A questão é que os cardiomiócitos vão precisar fazer um esforço maior e por isso eles vão hipertrofiar, ou seja, eles vão ter um volume maior de citoplasma, uma quantidade maior de sarcômeros. E a hipertrofia ela pode ser fisiológica ou patológica. Então ela pode ser fisiológica por causa de uma gestação, do treinamento físico, e patológica por causa de uma hipertensão arterial, infarto miocárdio, por exemplo, os casos mais comuns. A hiperplasia ela é muito rara nos cardiomiócitos, porque a taxa de divisão deles é mínima, eles são células terminalmente diferenciadas, então, e a gente consegue relacionar isso com a raridade de câncer no coração. Como não tem quase divisão, a hiperplasia é muito rara, mesmo quando você tem um quadro patológico, vai ser bem incomum encontrar câncer no coração. Agora, sobre reparo tecidual, quando você tem uma lesão de cardiomiócitos, é o que acontece. Se você tem menos cardiomiócitos, você tem uma região que os cardiomiócitos foram lesados, mas a taxa de divisão deles é muito baixa, então não vai ter um reparo no sentido de recuperar esse tecido muscular. Não, o tecido muscular lesado vai ser substituído por uma cicatriz de tecido conjuntivo. Isso é um processo nocivo para o coração, né? E é isso. Acabamos.